Fala professores, fala professoras, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre a LDB. Pois é, portanto, ao longo dessas aulas nós vamos, dar uma destrinchada nos textos, nas legislações que compõem esse documento tão importante para a educação brasileira. Mas antes de nós começarmos, já peço para você clicar aqui, neste comentário fixado. E eu vou te direcionar para um curso que vai te apoiar na preparação para o concurso público na área da educação. Pois é, esse curso foi pensado de tal modo a criar um suporte na sua preparação. Tudo bem? Então, já separa o caderno, já separa a caneta e vamos que vamos. Afinal, discutir LDB é discutir sim a educação brasileira. Bom, tal como o nome já constrói, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é um documento que vai nortear as diretrizes e bases da educação nacional. Ela foi sancionada em dezembro de 1996 e também é popularmente conhecida como Lei 9394/96. E é importante considerar que a LDB ela vai abranger desde a educação básica até o ensino superior aqui no Brasil. E olha, ela acaba contemplando várias coisas, tal como o próprio currículo, a formação dos professores, a gestão da educação, o financiamento educacional. Enfim, a LDB ela estabelece princípios e normas que devem ser seguidos por todas as instituições de ensino de educação aqui do Brasil. Portanto, a LDB ela é fundamental compreender ela, porque é ela que orienta a educação, sendo ela um instrumento legal que busca garantir a qualidade, que busca garantir a equidade e, sobretudo, que busca garantir a inclusão no sistema educacional do Brasil de todas as pessoas que estão sobre o nosso território. E claro que ela também sofre algumas mudanças de acordo com as demandas que vão surgindo no campo da educação. Beleza? Então vamos que vamos, sem medo de ser feliz, vamos discutir aqui os títulos, vamos discutir aqui o que a LDB nos traz. Para tanto, a gente já começa discutindo o primeiro título da LDB, que vai trazer o seguinte, artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. E a gente tem 2 parágrafos aí, Primeiro, esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. O segundo parágrafo, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Bom, o que isso quer dizer? O que isso nos traz? Bom, o primeiro artigo, querendo ou não, ele vai trazer, digamos, sobre a abrangência da educação. Veja só, ele diz que a educação ele não se limita apenas, tal como a gente pode observar, apenas ao ambiente escolar, mas ele engloba todos os processos formativos que estão aí, presentes na vida cotidiana. E aí a gente pode colocar a convivência familiar, a gente pode colocar, por exemplo, o trabalho, podemos colocar as instituições de ensino, os movimentos sociais, enfim, as manifestações culturais. E aí, quando a gente pega, por exemplo, o primeiro parágrafo, ele diz muito sobre a disciplina da educação escolar. Ou seja, olha que interessante, o parágrafo 1º, ele acaba estabelecendo que a lei em questão, que é a LDB, ela regula especificamente a educação escolar, que ocorre principalmente por meio do ensino dentro de instituições dedicadas a esse fim, portanto, dentro das escolas. Beleza? Então a LDB já começa o título assim: eu vou construir a educação no espaço escolar. Aí a gente já vai para o segundo parágrafo, que, querendo ou não, ele já traz uma vinculação ao mundo do trabalho e a própria prática social. Portanto, o segundo parágrafo, ele destaca que a educação escolar ela deve ter, sim, conexão com o mundo do trabalho. Para além de conexão com o mundo do trabalho, deve ter conexão com as práticas sociais. O que isso quer dizer? Isso implica, então, dizer que o aprendizado deve ser relevante para a vida profissional, deve ser relevante para a vida social dos educandos, que este aprendizado não pode apenas ficar concentrado ali no ambiente escolar, tem que ter sentido. Ou seja, já no primeiro título da lei, a LDB ela
efetivamente visa garantir que a educação ela não pode ser entendida apenas como um processo que está dentro da sala de aula, mas ela tem que ser entendida como um conjunto de experiências que vão moldar o indivíduo em vários aspectos da vida, com especial atenção à sua prática no mundo do trabalho e principalmente na sociedade em geral. Então, a LDB já começa assim. A escola não pode ser singularizada apenas ao ambiente, apenas ao prédio escolar, mas ela tem que ter relações com o próprio mundo. E aí a gente continua já fazendo a leitura aqui da legislação. Eita, que a gente já chega aqui nesse título segundo. Vamos aqui devagarzinho que é melhor. Então, olha só. Dos princípios e fins da educação nacional. A gente já chega no artigo 2º. Olha que interessante. Artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Meu Deus, vamos lá? O que esse artigo já começa a nos trazer? Veja só, esse artigo, então, ele estabelece que a educação é uma responsabilidade, tanto da família quanto do Estado, tanto da família quanto do Estado. E aí tem que ser inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais da solidariedade humana. Portanto, segundo o artigo 2º, a educação ela acaba tendo como finalidade o pleno desenvolvimento do educando, sua preparação para o exercício da cidadania, ou seja, viver na sociedade, e a própria qualificação para o trabalho. Beleza? Então o artigo 2º já nos traz isso, tudo bem? Vamos fazer aqui a leitura do 3º artigo. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Cara, a gente tem muitos princípios aqui, vamos aqui discutir um por um. Então, primeiro princípio, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Ou seja, gente, todos devem ter oportunidades iguais de acesso, oportunidades de, além do acesso, de permanência na escola, promovendo tanto a inclusão quanto a equidade. Aqui é importante, não é só promover o acesso, é promover o acesso e a permanência. E aí a gente tem, por exemplo, discussões que, para que uma criança consiga efetivamente, criança, adolescente, enfim, efetivamente ficar na escola, essa escola deve oferecer estrutura para que ela fique. Então, sim, tem que oferecer também a comida, tem que oferecer um currículo que se adeque às necessidades dela, tem que oferecer uma lógica que valorize o território, porque só incluir e não permanecer, você não valida este primeiro princípio, beleza? Olha o segundo princípio do artigo 3º. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Ou seja, garante a própria liberdade acadêmica. Tanto que isso visa promover a diversidade de conhecimentos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, naquelas discussões da escola sem partido, tá aí. Já está ferindo o 3º artigo da LDB. Beleza? Vamos aqui para o 3º princípio. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Ou seja, isso acaba reconhecendo a diversidade de pensamentos que existe numa sociedade. Acaba reconhecendo a diversidade, para além de pensamentos, de métodos pedagógicos. Isso cria uma condição de liberdade também do professor, da professora, para estabelecer, de acordo com as necessidades daquele território em que o indivíduo está inserido, em que a escola está inserida, um modelo que melhor se adeque. Beleza? Vamos aqui para o 4º princípio. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Olha só que importante. Quando a gente fala tolerância, é tolerância de todos. Ou seja, a LDB no artigo 3º, quando a gente pega o 4º princípio do artigo 3º, vai fomentar o respeito às diferentes opiniões, vai fomentar o respeito, para além das diferentes opiniões, para tolerância diante de todas as diversidades, ainda mais pensando numa realidade tal como a nossa do Brasil, que é extremamente diversa. A gente chega agora no 5º princípio. Olha que interessante. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, dentro do mesmo espaço, nós podemos ter, segundo a LDB, instituições públicas e instituições privadas.
Ou seja, ela reconhece a importância de ambas as esferas na oferta educacional. Entretanto, ela já completa também. Eu vou ter um ensino privado. Entretanto, quando você vai para o 7º princípio, você já observa, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Ou seja, a LDB, ou seja, a instituição pública deve garantir o acesso gratuito à educação pública em instituições tangenciadas pelo governo, pelo Estado. Pode parecer muito óbvio, mas só é óbvio porque está documentado. Beleza? Vamos então aqui para o 7º princípio. Esse é interessante. Aí muitas secretarias não reconhecem esse 7º princípio que está no artigo 3º da LDB, tá? Valorização dos profissionais da educação escolar. Ou seja, reconhece a importância e dignidade dos profissionais da educação. E aí é valorização em todos os sentidos. A partir de cursos, a partir de estruturas, a partir de salários, tá bom? E aí vamos lá, interessante também que algumas secretarias também ferem este princípio do artigo 3º da LDB, que é o princípio 8 aqui, Gestão democrática do ensino público. Olha só, então, proporciona a participação democrática na gestão do ensino público conforme a legislação apresentada. E aí a gente teve algumas mudanças recentemente em 2023, mas o que mostra que sim, a educação deve ser uma organização horizontal, onde as hierarquias se aparecem a partir dos diálogos. Vamos chegar aqui ao princípio 9, olha que interessante. Garantia de padrão de qualidade. Gente, tá posto, mas vamos lá, olha só. Então o que a LDB quer? Ela busca assegurar a qualidade de ensino. E aí, como que ela vai fazer isso? Conforme as normativas, conforme os decretos, e aí de cada secretaria ela consegue atender às necessidades do seu território. Volto a falar, a LDB ela é um grande guarda-chuva e as secretarias de ensino, sejam estaduais, federais, municipais, elas procuram atender esses princípios da LDB, beleza? Vamos pensar aqui no princípio 10, olha só, valorização da experiência extraescolar. Ou seja, o que isso quer dizer? A LDB, gente, reconhece a importante relevância das experiências fora do ambiente escolar, no próprio processo educativo. Ou seja, a LDB reconhece que você pode educar, que você pode ensinar, não apenas no espaço da sala de aula. Você pode sair, inclusive, aqui está uma das discussões muito interessantes acerca das cidades educadoras, quando a gente pega este princípio aqui, tá bom? Vamos aqui para o princípio 11. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Aliás, aqui já é uma conversa que o próprio início do título nos traz. Então é isso, a educação, a LDB ela estabelece a conexão entre educação e vida prática, ou seja, você estuda para se inserir enquanto um cidadão. Você não estuda apenas de maneira aleatória. Ou seja, é uma das funções da escola. Inclusive, é uma das funções sociais da escola. Vamos aqui para o princípio 12. Consideração com a diversidade étnico-racial. Que, inclusive, foi incluído em 2013. Olha que interessante. Ou seja, destaca a importância de abordar a diversidade étnico-racial no ambiente educacional. E aí não é só inserir apenas no currículo, mas é valorizar uma prática que reconheça essa diversidade presente no país. Está posto na LDB, beleza? Vamos aqui para o princípio 13. Garantia do direito à educação ao longo da vida. Enfim, essa é tranquila, ou seja, o Estado, mas a família deve assegurar o direito à educação em todas as fases da vida, até o ensino superior, tal como a LDB já regulamenta. E o princípio 14, olha só, respeito à diversidade humana, linguística, cultural, identitária das pessoas, surdas, surdos-cegas e com deficiência auditiva. Ou seja, esse princípio ele enfatiza o respeito à diversidade, o respeito à inclusão, o respeito para todas as pessoas. E aí,
gente teve algumas mudanças, como a gente observa aí. Olha que interessante. Todos esses princípios, eles buscam proporcionar efetivamente, tal como você já pode observar no artigo 3º, e é interessante a gente sempre voltar ao texto e reconhece os fins da educação. Então, quando você pega esses princípios que estão no artigo 3º, ele mostra que a educação deve ser um processo de formação integral, deve ser um processo de formação democrática, deve ser um processo de formação inclusiva para todos os cidadãos. E aí a gente chega aqui no título 3º, olha que interessante. O que o título 3 vai dizer? Do direito à educação e do dever de educar. Vamos trazer explicação aqui, Pega o artigo 4, dever do Estado com a educação escolar pública. O Estado tem um compromisso de garantir, e aí ele traz vários elementos, o que o Estado tem um compromisso de garantir. Vamos fazer aqui a leitura. Então, este artigo ele vai estabelecer, digamos, o compromisso do Estado em garantir a educação escolar pública. Então, quais são as principais obrigações do Estado? Quando pega a LDB. Olha só, educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Que são, vamos lá, organizada em 3 etapas. A pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. E a gente tem que pegar também aqui, que é a educação infantil gratuita, as crianças de até 5 anos de idade. O que isso quer dizer? Então, olha só, garante acesso gratuito à educação infantil para crianças até 5 anos. A gente pega aqui o inciso 3, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Beleza? O que isso quer dizer, então? Ele é um inciso voltado para educandos com deficiência, com transtornos globais, do desenvolvimento, com altas habilidades, com superdotação, enfim. E o acesso a esses estudantes, quando a gente pega a LDB, deverá ser feito preferencialmente na rede regular de ensino. Vamos aqui para o inciso 4, olha que interessante. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria, ou seja, educação de jovens e adultos. Inclusive, lembrando que o artigo 4, ele traz como dever do Estado, ou seja, o Estado deve sim se articular para oferecer uma condição de estudo, uma condição de educação para todos que não concluíram na idade própria. Vamos para o 5º inciso aqui, acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Ou seja, oferecer condições de acesso ao ensino superior. Olha que aqui é muito legal porque algumas secretarias acabam ferindo os princípios da própria LDB, quando a gente pega aqui principalmente o inciso 6, oferta de ensino noturno regular. Ou seja, tem que reconhecer as condições do educando, tem que reconhecer as condições do território e, se necessário for, oferecer sim um ensino noturno regular. Beleza? Aí a gente tem o inciso 7, que acaba, digamos, em certa maneira, completando o inciso 6, que é oferta de educação escolar regular para jovens e adultos. Ou seja, é um inciso que deve trazer as necessidades e disponibilidades de educação a fim de assegurar condições de acesso e permanência, sobretudo para os trabalhadores. E aí a gente já pega no inciso 8, olha que interessante, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Ou seja, então veja que o Estado ele não tem que só oferecer o tempo, ele tem que incluir um programa suplementar de material didático escolar. Ele tem que incluir transporte, ele tem que incluir alimentação, ele tem que incluir assistência à saúde. Porque, querendo ou não, também nós temos outras demandas. Não é simplesmente criar um espaço para incluir. Lembre-se que a LDB traz incluir e manter o acesso. E aí é interessante que a gente chega aqui nesse inciso 9. Olha que interessante. Padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínima por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Ou seja,
Quais são os elementos indispensáveis ao desenvolvimento adequado do ensino e aprendizagem? E aí se envolve mobiliário, e se envolve equipamentos, e se envolve materiais pedagógicos, ou seja, quando um governo vira e oferece, leva um computador para a sala de aula, não é que ele está fazendo porque ele é bonzinho, não, ele está apenas cumprindo uma legislação que pede isso. Vamos lá para o inciso 10. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Ou seja, o Estado tem que oferecer condições de acesso a uma escola próxima à sua residência. E caso não tenha, ele tem que oferecer um transporte adequado para essa criança. É um grande problema isso no Brasil, principalmente para comunidades, para crianças que moram em zona rural e na zona rural não se encontra nenhuma escola e ele depende de transporte. Entretanto, por muitas vezes também não se oferece o transporte. Ou seja, está ferindo a LDB. Vamos aqui para o inciso 11. Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento dos indivíduos. Então, o Estado tem que oferecer isso. Ou seja, são requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. E aí é interessante que a gente já chega a uma adaptação da LDB dentro dos contextos em que nós estamos inseridos, sobretudo com os contextos do mundo digital. Aí a gente chega aqui, ó, no inciso 12. Olha que interessante. Educação digital, com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas e de educação básica e superior à internet em alta velocidade, que seja adequada para o uso pedagógico com o desenvolvimento de competências voltadas, aí a gente pega o letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Olha só, então tudo isso foi incluído recentemente em 2023. É interessante que com as discussões de educação digital, que de fato é muito recente quando a gente pega os contextos históricos e educacionais do Brasil, ou seja, todo o Estado, todo o governo, enfim, todas as instituições públicas devem ter a garantia de conectividade de toda a internet em alta velocidade, com o principal objetivo de trazer o letramento digital de jovens e de adultos, de se criar conteúdos digitais, de se comunicar a partir de conteúdos digitais, de se colaborar, enfim. E aí é interessante, a gente pega aqui o parágrafo único deste inciso. Olha só. Para efeitos do disposto no inciso 12 do caput deste artigo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Cara, no contexto da educação digital, você percebe, então, as relações entre ensino e aprendizagem digital, elas devem prever técnicas, ferramentas, recursos digitais para fortalecer os papéis da docência e da aprendizagem do professor e do aluno, para que todos possam aprender. Todas essas disposições, elas visam assegurar o direito à educação de forma abrangente e inclusiva, adaptando, é claro, as necessidades e as próprias evoluções tecnológicas de toda a sociedade. Bom, pessoal, é isso, a nossa primeira aula, a nossa primeira leitura, o início, né, da leitura da LDB. Eu vou fazer aqui uma série de aulas discutindo toda a LDB, espero que eu consiga, e espero que você também tenha paciência. Afinal, a legislação ela é sempre um pouco chatinha de ler, mas extremamente importante para a nossa vida profissional, para a nossa vida funcional, enfim, para nós também compreendermos as necessidades legais de ensino e aprendizagem que nós, professores e professoras, temos direito, beleza? Bom, se você chegou até aqui, é sinal que você gostou da aula, mas eu tenho certeza que você vai gostar mais ainda do curso Como se preparar para concursos educacionais. Para ficar sabendo um pouquinho mais, é só clicar no comentário que está fixado. Caso você tenha alguma dificuldade, não consiga, o valor está muito caro, não atende, cara, manda uma mensagem aqui
no próprio YouTube, que a gente responde e a gente acerta tudo. Pois eu desejo demais te ver aprovado, te ver aprovada num concurso público da educação, tá bom? Um grande abraço e lembre-se, juntos sempre seremos mais fortes. Até a nossa próxima aula.